Você se lembra dos comerciais da Disney que passavam nas fitas VHS da Abril Vídeo? Tamanho de Walt Disney World Resort na Flórida. Bom, tem 3 enormes parques temáticos, incluindo Magic Kingdom, Epcot e Disney MGM Studios. E aí... Se você cresceu nos anos 90, provavelmente você sabe exatamente o que eu tô falando. Aquela abertura da Abril Vídeo terminava e logo apareciam as imagens de um lugar mágico. Um castelo gigantesco, personagens andando pelas ruas, crianças alegres e felizes e o Mickey acenando para a câmera. Ali começava um sonho, e eu me lembro como se fosse ontem, sentado no chão da sala, colocando aquela fita VHS da Abril Vídeo e assistindo ela centenas de vezes. Naquela época, a gente não tinha Netflix, não existia YouTube, não existiam sequer qualquer streaming, a gente nem tinha internet. Tudo que a gente tinha eram os desenhos da TV aberta e as fitas VHS que a gente alugava ou, quando dava sorte, conseguia comprar. E eu vou te falar uma coisa, a Disney, ela estava absolutamente em todo lugar. Estava nos filmes, nos desenhos, nas mochilas, nas lancheiras, nos brinquedos, nos cadernos, eles estavam praticamente em todo lugar e era impossível escapar. E justamente por isso que aquela geração ela criou uma ligação muito forte com todo esse universo. Talvez seja por isso que hoje tantas pessoas elas não entendem quando veem adultos chorando ao entrar na Disney, ou quando vê o adulto encontrando com o Mickey pela primeira vez. Mas quem cresceu naquela época provavelmente entende, porque para nós aquilo nunca foi apenas um parque de diversões, ele nunca foi, personagens em si, ele era um sonho que parecia impossível. Eu mesmo acreditava que jamais pisaria naquele lugar. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe, que não tá mais aqui, né? E depois de ter assistido um daqueles comerciais nessas fitas VHS, eu perguntei pra ela será que um dia eu ia estar naquele lugar, né? Se a gente podia ir pra aquele lugar. E aí ela sorriu e ela não disse que era impossível, ela não tentou acabar com aquele sonho daquela criança, mas ela respondeu algo que eu nunca mais ia me esquecer. Ela disse: quando você crescer, estudar bastante, trabalhar muito, talvez um dia você consiga ir para lá com seu próprio dinheiro e com a sua vida e sua família. Naquele momento, eu não fazia ideia do quanto aquelas palavras iam pesar pro resto da minha vida e o quanto elas ficariam gravadas dentro de mim. Os anos, eles passaram, muitos anos se passaram, mas aquele sonho ele continua aqui, ó, gravado aqui, guardado e esperando. E como se não bastasse, né, todos aqueles comerciais que eles passavam nessas fitas, a Disney ela fazia questão de alimentar ainda mais a nossa imaginação, o nosso sonho. Quem assistiu SBT com certeza vai lembrar do Disney Club ou Disney Cruise, dependendo da época que você acompanhou o programa. Além dos desenhos incríveis como Dog Funny, Ana Pimentinha, Super Patos, todo ano eles mostravam reportagens na Disney e ainda sorteavam viagens para os telespectadores. E eu assistia aquilo fascinado, assim, ficava muito fascinado. Mas eu nunca fui sorteado, infelizmente. Ou talvez felizmente, porque talvez a história precisasse acontecer de outro jeito. O tempo ele passou, eu cresci, comecei a trabalhar, construí minha vida, casei e descobri que a minha esposa ela também tinha o sonho de conhecer o mesmo lugar. Então, começamos a guardar dinheiro, pouco a pouco, ano após ano, até que finalmente chegou o momento. 30 anos depois daquela conversa com a minha mãe, o sonho, ele aconteceu. E eu nunca vou esquecer da sensação de poder atravessar aquele portal escrito Walt Disney World. E é difícil explicar, porque não parece real. Você passa anos vivendo, sonhando com aquele lugar, sonhando estar naquele lugar, vendo na televisão, em comerciais, fitas VHS, filmes, em, sei lá, tudo quanto é coisa. E de repente você tá ali, de verdade, na sua frente, e é difícil acreditar. Os preparativos da viagem eu ficava sempre emocionado. Às vezes só bastava assistir um vídeo que meus olhos enchiam de lágrima. Por isso eu tinha certeza absoluta que quando eu passasse em frente àquele portal, eu ia acabar chorando e as lágrimas iam chegar. Mas aconteceu algo bem curioso, na verdade. Nada aconteceu. Nosso primeiro parque ele foi o Animal Kingdom. Eu encontrei o Mickey vestido de explorador, tirei fotos, conheci lugares que sempre
sonhei em conhecer, que eu sempre via no Disney Club, e nada, nenhuma lágrima, nenhuma emoção mais forte, nada. E pra ser sincero, isso aí começou a me incomodar de uma forma absurda. Porque eu sentia que eu deveria estar emocionado por estar ali. Ainda mais porque existe uma parte dessa história que eu nem contei pra vocês. Pouco antes de criar esse canal, eu acabei perdendo a minha mãe. E justamente esse canal era uma das coisas que ela mais me incentivava a fazer. Ela acreditava mais em mim do que eu mesmo acreditava. Do que eu mesmo acredito hoje. Mas ela acabou partindo antes de ver tudo isso acontecer, né? No segundo dia de parque, a gente foi no Magic Kingdom, que é o parque mais famoso da Disney, o parque do Castelo da Cinderela, aquele parque dos comerciais, é o parque dos sonhos, e novamente, nada aconteceu. Enquanto eu via diversas pessoas chorando ao meu redor, adultos, e eu continuava sem conseguir demonstrar sequer uma emoção. A minha esposa ela chegou a se emocionar algumas vezes, mas eu não. Até então, eu não tinha percebido que desde que minha mãe faleceu, eu praticamente não consegui mais chorar. Por nada. Mas tudo acabou mudando no terceiro parque, o Epcot. Assim que chegamos ao estacionamento, já era possível ver aquela imensa, gigantesca esfera em formato de bola de golfe, a mesma dos comerciais das fitas VHS, a mesma que eu via quando eu era criança, e logo atrás dela existe uma estátua do Walt Disney sentado, que você pode sentar do lado para tirar foto, e a gente tirou. Ali a emoção já começou a aparecer. Ainda tímida, mas começou. Até que a gente foi conhecer o Mickey, vestido com seu traje clássico, no local de encontro logo atrás da esfera ali, daquela esfera gigante do Epcot. E naquele momento, algo aconteceu. Eu me aproximei dele e eu disse: quando eu era criança, a minha família não tinha condições de me trazer aqui, mas depois de 30 anos, eu finalmente consegui. O Mickey, ele não disse nada, ele só me abraçou bem forte, e naquele abraço, como se tivesse aberto uma comporta. Eu comecei a chorar igual criança. Eu chorei muito. Porque naquele momento ele não era sobre um personagem, não era sobre o Mickey, uma pessoa ali. Não era sobre o parque em si, a Disney. Era sobre uma criança que sonhava. Era sobre a promessa que minha mãe tinha feito pra mim. Era sobre uma vida inteira de luta e espera. Não era só sobre perceber que eu realmente tinha conseguido conquistar aquilo, mas também era sobre perceber que a pessoa que mais acreditou naquele sonho não estava fisicamente ali para ver. Foi um dos momentos assim mais emocionantes da minha vida. E sabe de uma coisa? Depois daquela experiência, eu finalmente entendi por que tantos adultos eles choram na Disney. As pessoas elas acham que eles estão chorando ali por causa de um personagem, viu o Mickey, ou por causa de um parque em si. Mas não é isso. Elas estão chorando por toda a história delas, pelos sonhos, pelas batalhas, pelos obstáculos, pelas pessoas que fizeram parte daquela jornada, daquele sonho e que não estão mais aqui, pela sensação de finalmente chegar onde um dia parecia impossível. Claro que a Disney ela também tem seu lado real. Esse lado, os blogueiros eles nunca mostram. As filas são enormes. Algumas passam de 2, 3, 4 horas de espera. O calor da Flórida ele é brutal. Você anda cerca de 20 km por dia, acorda às 5h30 da manhã, todo dia, e vai dormir perto da meia-noite. Passa o dia inteiro em pé. É um verdadeiro perrengue chique, digamos assim. Mas sabe o que é mais engraçado? Nada disso importa, porque quando você está realizando um sonho de décadas, o cansaço ele vira detalhe. E olhando para trás, olhando lá para aquela época do menininho nas fitas, eu faria tudo novamente, cada fila, cada passo, cada dólar gasto, cada esforço, porque a experiência ela foi muito maior do que eu imaginava. Então, se você cresceu nos anos 90, assistiu as fitas VHS da Disney, se você acompanhou a TV Cruz, o Disney Cruise, se sonhou em conhecer aquele lugar, não desista. Porque eu também achava que era impossível. E um dia aconteceu. Assim como minha mãe me disse
tantos anos atrás, se você estudar, trabalhar, se dedicar, se esforçar bastante mesmo, talvez um dia tudo isso possa se tornar realidade, talvez seus sonhos possam se tornar realidade. E afinal ela estava certa. E esse foi um vídeo um pouco diferente aqui no canal, eu estou bastante emocionado por lembrar da minha mãe, que é algo que assim, ó, ela acreditou muito mais em mim do que eu mesmo acreditei um dia. Que eu poderia viver uma experiência dessas, que esse canal aqui, apesar de ser bem pequeno e tá tendo poucas visualizações, era um sonho que meio que ela sempre me incentivou. Então tá aqui hoje, gravando um vídeo pro canal que ela me incentivava sobre uma viagem, contando uma experiência que ela me incentivou desde que eu tinha 5 anos, sei lá, quando eu era pequeno, desde quando eu me conheço por gente, que eu assistia esses vídeos, essas fitas VHS aqui, e sonhava um dia em poder estar nesse lugar. É muito emocionante pra mim, entende? Tipo, saber que ela não tá mais aqui, mas que de alguma forma, talvez ela tenha visto isso de algum lugar. Esse foi um vídeo um pouco diferente do que a gente tá acostumado aqui no Cine Jovem Retrô, mas eu queria dividir essa história com vocês. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, né, de notificação. Compartilhe com aquele amigo que também cresceu assistindo as fitas VHS da Disney e também tem esse sonho de conhecer a Disney. Eu sou o Guilherme e esse canal é o Cine Jovem Retrô. Muito obrigado pela sua audiência. Eu te vejo num próximo vídeo. Até mais.